Meus irmãos, minhas queridas irmãs, no amadurecer da história, no completar-se o tempo dos desígnios de Deus, Ele mesmo quis vir habitar no meio de nós. Ele assumiu uma fisionomia humana para revelar a divindade de Deus aos homens. Ele assumiu os nossos pecados, sem ter cometido pecado algum. Ele elevou a humanidade decaída pelo pecado à dignidade de filhos e filhas de Deus. Não somos apenas humanos, mas nós somos divinos e humanos. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Não nascemos simplesmente por vontade da carne ou do sangue, ou de varão algum, mas primeiramente nós nascemos por vontade de Deus, que nos conhece desde o seio materno e nos chama pelo nome. Não estamos aqui por vontade da carne, mas viemos nessa igreja por vontade de Deus. Ele que nos resgatou do pecado, da região dos mortos. A sua luz dissipou da nossa vida as trevas do pecado e resplandecemos na noite santa como um luzeiro que nunca se apaga. Bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Somos benditos porque estamos aqui no nome do Senhor. Primeira leitura de Isaías. Somos benditos porque Ele nos escolheu para ser pai e mãe de família. Porque Ele nos escolheu para nascer em uma família determinada. Talvez aquela que não seja do nosso sonho, mas foi nessa família que Deus te revelou como filho de Deus, que te deu uma mãe, Maria, que te deu um pai, José, e que te concedeu a graça de manifestar a grandeza de Deus na humanidade de uma criança que nasce pobre, numa gruta em Belém, numa hospedaria, porque não havia lugar para você nascer. Em outro lugar, a não ser onde você nasceu, pertencendo a esta família, que é lugar da manifestação de Deus. A graça de Deus não está simplesmente em sermos seus filhos, mas primeiramente de Jesus ter se tornado Filho de Deus, e por meio dele também nós recebemos essa graça. Não conseguimos compreender isso pela razão, é coisa demais para darmos conta, mas conseguimos compreender pela fé, quando nos colocamos diante do altar, quando nos colocamos diante do nosso Deus, e somos capazes de agradecer por tudo que temos e tudo que somos. A noite do Natal é o momento da gente agradecer a Deus por Ele estar entre nós e habitar em cada coração. Talvez um questionamento que devemos de nos perguntar: você agradeceu a Deus hoje? Você agradeceu a Deus pelo pai e a mãe que você tem? Você lhe deu um abraço? Você lhe deu um cheiro? Você lhe pediu a bênção? Você levou os seus filhos para tocar o terror hoje na casa dos avós, que vão reclamar, mas no final vão ficar tudo bobo de felicidade. Você deu um abraço na sua esposa, mulher que Deus colocou na sua vida, como luzeiro que te aponta para o Cristo. Você abraçou o seu esposo, braço forte da sua casa, como proteção divina para a vida da sua família. Você ligou para os seus amigos e mandou um Feliz Natal e as bênçãos do Menino Deus. Não mande no zap,
todo mundo manda. Mensagens repetidas, que não diz muita coisa, diz tudo e não diz nada. Mas ouvir a sua voz, isso faz toda a diferença. Como a canção do Natal que ouvimos, que tocou o nosso coração. Como aqueles que aqui, antes de começar a missa, soltaram a sua voz para nos lembrar que estamos na terra, mas que o nosso coração está no céu. Isso, meu irmão, é perceber a manifestação de Deus, que não está na roupa nova, amanhã ela é velha, que não está no dinheiro, alguém pode te roubar, mas o que você guardou aqui, aquele sentimento verdadeiro, aquele amor que ultrapassou os anos, ninguém te rouba, porque Ele é eterno. De uma maneira mais simples, só o amor, com A maiúsculo, é capaz de salvar. Porque Deus, na pessoa de Jesus, Ele se fez tão humano, tão humano, tão humano, que até parecia divino. Deus é Deus, não porque Ele é Deus, mas é porque Ele é humano. E na sua humanidade, Ele fez a vontade daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. E nós, às vezes, queremos ser tão divino, tão divino, tão divino, que esquecemos de ser humano e viver aquilo que é próprio da nossa humanidade. No dizer do Eclesiástico, nós somos tempo de nascer e de morrer, de chorar e de sorrir, de abraçar, de se apartar. Mas o tempo de Deus se revela a cada dia, quando nós olhamos para os céus e agradecemos ao Deus que pelos olhos humanos nós não o vemos, mas na fé compreendemos a sua palavra e o percebemos no partir do pão. O percebemos naqueles que estão ao nosso lado, que são santos, são pecadores, mas a luz que habita no nosso peito é capaz de transpassar o pecado e resplandecer como uma luz. Paulo nos lembra, na segunda leitura que nós ouvimos, que a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, faz com que todos os anjos o ajoelhem para o adorar. E nós, será que já adoramos ao Senhor hoje? Será que quando entramos por aquela porta, ou ficamos lá fora procurando um cantinho com mais vento, será que nós fizemos a nossa reverência? Será que nós o reconhecemos como Deus? Será que no proclamar da palavra eu a acolhi em meu coração? Será que no momento da consagração eu vou ser capaz de olhar para o Senhor e dizer: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé? Isso é forte, meu irmão. Tão forte que às vezes ofusca a visão humana. Tão simples que nos deixa bobo de perceber a grandeza de Deus nas coisas mais simples. Numa mãe com a criança no seu colo, com aqueles de cabeça branco, no perfume das flores, no cantar dos pássaros, até nas motocas com o cano virado que nos incomoda além da conta, numa boa música, numa boa comida, na companhia daqueles que nós amamos, no acender das velas, nas luzes do Natal, no olhar para o menino Deus na sua manjedoura. Deus se revela a cada um de nós. E é belíssimo o evangelho que nós ouvimos, o prólogo de São João, o capítulo 1, que ao mesmo tempo nos remete ao capítulo 1 do livro do Gênesis, que começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. João retoma esta palavra dizendo: no princípio era a palavra. Era a palavra. No princípio,
A palavra estava com Deus. João retoma o capítulo 1 do livro do Gênesis, seja o 2º ou o 3º, onde a criação torna-se constante e plena, quando Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. A criação agora se faz presente por meio da palavra, o logos grego, o dabá do aramaico. Tudo só tem sentido através da palavra. E esta palavra, no dizer do apóstolo e escritor, existe desde sempre e para sempre. Jesus Cristo é o verbo pré-existente, que armou a sua tenda no meio de nós. Não é apenas palavra, mas é projeto. Compreende o que nosso Senhor está dizendo? O que dá sentido à tua vida é a palavra de Deus, porque sem ela nós não somos nada, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Nosso Senhor está dizendo, através do evangelista, que não é apenas palavra, mas esse mesmo Cristo é projeto, uma âncora firme na vida da sua família. Nós não podemos viver sem Deus, nós não podemos viver sem Jesus, porque por Ele tudo foi feito e por Ele nada foi feito daquilo que foi feito. Isso é forte, porque a luz, ela resplandece nas trevas, como João, a voz que clama no deserto. Aquele que veio dar testemunho da luz, para que através dessa luz cheguemos à maturidade da fé. Não esqueçamos que nós somos uma luz, e essa luz deve resplandecer nas trevas. Como, Padre? Como? Quando eu dou o meu testemunho de fé. Quando eu me converto a esta palavra, mesmo que me faça chorar, mesmo que incomode o meu coração. Quando eu me aproximo do altar, porque eu sei que eu não vou receber nem é um pedaço de pão, nem é um pouco de vinho, mas eu tenho a certeza que eu vou receber o pão vivo que desceu do céu. Não é o maná, comeram e morreram, mas quem come da carne, do corpo e sangue de Cristo, esse permanece para sempre. Isso é forte demais, meu irmão. Isso aqui é mistério de fé. Para dizer que nós humanos não temos o nosso fim último com a nossa sepultura, mas todo aquele que crê no Senhor ressuscita para uma vida nova. E se estamos aqui, é porque nós acreditamos nesse Deus encarnado, pobre e simples, que está aqui, no nosso peito, mas que está na sua casa, meu irmão, no coração da sua família. Dê você também esse testemunho, seja esta luz, porque você não veio a esse mundo, repito, por vontade humana, mas foi Deus que te escolheu, te concedeu uma família para que você também pudesse armar a sua tenda e habitar. De uma maneira simples, você é um presente de Deus, graça e verdade, para revelar ao humano o divino e para que juntos façamos a vontade do Pai. Nosso Senhor, Ele sempre passa à nossa frente. A sua graça caminha sempre à nossa frente como a cruz. Mas você não esqueça de dizer todos os dias: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque não é a lei, diz o autor sagrado, que vai nos levar aos céus, mas o que nos concede a graça da salvação, e que sejamos capazes de viver a graça de Cristo entre nós. O que nos salva não é rezar um terço, nem dizer que sou católico, ou que vou à missa ao domingo, também, mas a salvação
se dá por meio de uma pessoa, Jesus Cristo, do teu encontro pessoal com o ressuscitado. Mesmo que isso incomode o teu coração, mas esse encontro muda a vida de Pedro, de Maria, de Marcos, de Bartolomeu, do nosso padrinho, mudou a vida do padre e muda a vida de cada um de nós. Talvez o que nos falte é um pouco de intimidade com o Senhor, porque quando a gente conhece alguém, a gente confia. Aí o padre lança este desafio: ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame o seu próximo como Jesus amou. Você vai perceber nisso a graça de um Deus que não te castiga, nem te condena, nem está com um olho desse tamanho olhando a sua vida, mas de um Pai amoroso que senta ao teu lado para sentir a tua dor, que chora as tuas angústias e as tuas tristezas, que padece com você na cama quando a depressão chega, mas te toma pela mão e te levanta, porque Ele está sentado à direita do Pai. E o desejo do menino Deus é que nós também participemos desta mesma alegria. Não o vemos com o nosso olhar, mas que o nosso coração, esse sempre alcance o céu.